Então vamos lá? Bom dia absurdo aqui pro mercado financeiro. Itaú sendo acusado de enganar os clientes. Se você é cliente do Itaú, fica aqui no vídeo porque eu vou te mostrar o que eles estavam fazendo e talvez você foi lesado nessa manobra. Inclusive, acho que a gente ajudou a descobrir isso aí, hein? Porque a gente ensinou vocês recentemente a fazer reportes lá pro Banco Central. Mas tem mais coisa que isso ainda. O Banco Inter está sendo acusado também, mas pelos investidores e por outra razão. Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mercado hoje. Antes de mais nada, que essa Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você gosta de vídeos de investimento, etc., bom, considere se inscrever e deixar o seu like aqui nesse canal, porque o vídeo aqui normalmente é bom. Então, olha só, a gente começa com essa matéria que é um pouco mais leve, tá? Sob pressão, o Inter vê remuneração de executivos virar alvo de investidores. O que acontece? Um banco, né, e uma empresa, ele tem ali normalmente um bônus muito grande. No sistema financeiro é assim. Então, o seu salário é muito pequeno e o bônus que você ganha, ele costuma ser muito agressivo. Aqui na nossa empresa funciona da mesma forma. Então, você tem um salário anual ali, lá no fim do ano, dependendo do que você fez, você ganha um bônus muito agressivo. Só que aqui no Banco Inter tem algumas regras que estão meio estranhas, tá? As ações do Banco Inter acumulam queda aí de 19% nos últimos 30 dias de bolsa de valores. E um dos motivos do mau humor tem sido um número que até então passava despercebido pela maioria das pessoas. Mentira, tá? A gente já chegou a falar sobre isso aqui lá na época que o Banco Inter fez IPO, depois eu fiz algumas críticas a isso no giro da bolsa, né? Falei várias vezes em tom de piada aqui, mas a gente sabia que a galera lá ganhava bem. O quanto a instituição paga para sua cúpula. A mesma coisa aconteceu com o Nubank lá atrás. Segundo o cálculo apresentado por um gestor a investidores nas últimas semanas, o banco desembolsa aproximadamente 110 milhões de reais por ano para remunerar os seus executivos aqui. O equivalente a cerca de 8% do lucro líquido de 1,39 bilhão registrado em 2025. O cálculo foi divulgado pelo colunista Lauro Jardim do jornal O Globo. Para uma companhia que precisa convencer o mercado de que vai crescer rápido, cada centavo que escorre para a estrutura interna vira combustível para desconfiança. E o incômodo não chega em um bom momento para o Inter, né? O balanço do primeiro trimestre de 2026, divulgado em 7 de maio, mostrou um lucro líquido recorde de 395 milhões para o banco, mas trouxe indicadores de deterioração no crédito aqui que pegou o mercado de surpresa. Qual que é o grande problema quando um banco paga, por exemplo, 10% do lucro líquido dele, ou 8% direto para a diretoria? É que isso aqui não é dividendo pago que todo mundo vai ganhar. Aqui na empresa, por exemplo, a gente não tem, né, uma remuneração específica para a diretoria, né, que é muito agressiva aqui. O que a gente tem, né, os sócios majoritários, eles recebem uma distribuição de lucro. Isso é muito bom para o investidor, porque toda vez que eu recebo dinheiro, né, na distribuição de lucro da minha empresa, todo mundo que está na estrutura societária recebe dinheiro igualmente. Quando a gente está falando de uma remuneração que ela é descompensada e que a diretoria, por exemplo, ela recebe 10%, ou 20% dos lucros, ou 5% dos lucros que seja, esse dinheiro fica retido somente para esses diretores ali, né? Então isso não é pago ao acionista também. E aí os relatórios do banco, todos piores aqui, a gente consegue ver o índice de inadimplência subindo, etc. Enquanto isso, né, a diretoria ganhando ali como nababos, né? Como realmente pessoas que ganham muito dinheiro. E aí, pressionada, a administração realizou na semana seguinte um encontro com investidores lá em Wall Street para tentar acalmar os ânimos. Ali sinalizou que a meta de rentabilidade que vinha prometendo desde 2023, atingir um retorno sobre patrimônio de 30% até 2027, considerado ambicioso até para os padrões dos grandes bancos, foi adiada, tá? O novo horizonte passou a ser 2029. Em outras palavras, o índice pede mais tempo para o mercado enquanto distribui esses lucros aí. Tá, isso aqui você pensou, Raul, que notícia impactante, caramba, chabu. Tá bom, mas olha o tamanho da trolha que a gente tem aqui no Itaú. Artimanhas utilizadas pelo Itaú para manter cobranças indevidas durante anos. Além de cobrar por serviços não contratados, o Itaú recorre a estratégias para evitar a identificação e cancelamento dos pagamentos irregulares. Isso aqui é exatamente naquele vídeo que eu falei, como ganhar dinheiro do seu banco. Eu estava querendo falar sobre Itaú. Na época, não poderia falar sobre Itaú aqui especificamente. Por quê? Porque ia me arrumar processo, mas eu deixo bem claro, né? Se você assistiu o vídeo lá, fala, dá uma olhada na sua fatura, principalmente se você utiliza esses cartões de uma certa empresa vinculados a companhias aéreas. A única empresa que tem é o Itaú Card. Então, foi isso que eu estava querendo sinalizar para vocês ali. Mais do que cobrar por serviços não contratados, o Itaú adotava artimanhas para manter os descontos indevidos nas faturas dos correntistas pelo máximo tempo possível. As estratégias incluíam aí medidas para evitar a identificação de cobrança, induzir o pagamento dos valores e dificultar o cancelamento dos descontos. De uma vez que você cancela, volta, tá? Tudo isso é descrito na ação que deu origem ao acordo assinado pelo Itaú com o Ministério Público de Minas Gerais, o MPMG, no qual o banco admitiu as práticas ao longo dos últimos 14
14 anos. Entre as artimanhas estava lançar nas faturas as cobranças por produtos não solicitados pelos clientes com nomes genéricos para dificultar que os correntistas identificassem a origem do desconto. Então, os nomes genéricos lançam os correntistas em uma complicada busca pela empresa responsável pelo serviço que está sendo cobrado indevidamente. Assim, fica mais difícil contestar e interromper os descontos irregulares. Olha, eu diria o seguinte, né? Com os bancos, as manchetes costumam ser muito tranquilas, principalmente porque os bancos são os principais patrocinadores dos veículos de mídia. Eu tenho certeza que se qualquer empresa estivesse colocando produtos de forma indevida na cobrança dos clientes, a gente daria outro nome. Se eu for num supermercado, né, e ele fala que eu comprei um Omo e eu não comprei, como é que a gente chama isso? Eu tenho certeza que não é cobrança indevida, né? Se eu vou ali numa farmácia e eu pego um produto que não me pertence e eu saio indevidamente com ele, a gente tem um nome para isso. É muito interessante, né? Como vira cobrança indevida dependendo de quem você é, né? Dependendo do que você faz. Para tornar a estratégia ainda mais cruel, a ação aponta que muitas vezes os correntistas se sentem obrigados a pagar pela cobrança indevida com medo de punições por não quitar o valor total da fatura do cartão de crédito. Cara, e no cartão de crédito é mais sacanagem ainda, né? Como se pode ver, o valor produto / serviço não solicitado / autorizado é incluído na fatura de cartão de crédito, de modo que o consumidor fica compelido a pagar o valor total da fatura, sob pena de ser cobrado na próxima fatura por encargos, financiamentos, juros, multas e outros encargos financeiros também indevidos. Olha que loucura. Aí você vai ter juro em cima de um serviço não contratado. Quem identifica a cobrança indevida e a origem dela enfrenta ainda a burocracia do Itaú. A ação reúne relatos e documentos apresentados por correntistas que pediram o cancelamento, mas não foram atendidos. Será que a gente teve alguma coisa a ver com isso aqui? Porque a gente lançou o vídeo não faz nem 30 dias. Em um dos casos documentados, o Itaú se comprometeu a interromper as cobranças, mas o valor continuou aparecendo nas faturas dos meses seguintes. Exatamente o que eu falei e ensinei vocês a fazer o registro do Banco Central. A irregularidade se estende a cartões que sequer foram solicitados pelos clientes e que permanecem bloqueados e nunca foram utilizados. Que loucura! Você nem utilizou o cartão e está cobrando, mas que ainda assim recebem lançamentos de cobranças por seguros e outros serviços. E aí o acordo assinado pelo Itaú, 10 anos após o início da tramitação da ação civil coletiva, traz exigências que, na prática, inviabilizam o ressarcimento dos clientes lesados. Então aqui você nem vai conseguir resolver. Para ter direito à devolução dos valores, o que você deve fazer, tá? Apresentar evidências de cobrança de seguro não contratado ou mantido após o cancelamento, ocorrida no período de 13 de junho de 2011 a 18 de dezembro de 2025. Ter registrado até 18 de dezembro de 2025, como é que você vai fazer isso? Reclamação sobre a cobrança do Itaú em canais oficiais de defesa do consumidor, como o Sindec, consumidor.gov, Proconsumidor, Ministério Público, Defensorias Públicas e DEC ou plataforma Reclame Aqui. Assim, só poderão reaver os valores dos clientes que tenham denunciado a cobrança irregular aos canais oficiais de atendimento até dezembro de 2025. Ué, mas como assim, cara? Que absurdo isso aqui. Ou seja, se o cliente leu o acordo do MP com o Itaú, pesquisou e viu somente em 2026 que foi lesado, ele não poderá ter seu dinheiro de volta. Ah, mas dá para processar. Isso aqui eles vão perder. É só processar em massa, tá? Não existe isso. Outra imposição é de que o próprio cliente comprove que não pediu os serviços pelos quais foi cobrado. Dessa forma, apesar do banco ter admitido a prática, quem terá que demonstrar que não foi responsável pela cobrança é o titular do cartão. Então aqui o que a gente descobre, né? É que você que é cliente do Itaú, você pode ter sido lesado aí durante esse tempo todo e que no Brasil eles não têm que te ressarcir. Agora, o que eu te recomendo fazer? Eu vou dar algumas etapas aqui. Essa prática não é comum só do Itaú, existem outros bancos que já foram acusados de fazer isso lá atrás. O que você precisa fazer, que vai fazer eles se movimentarem aqui, é encontrar essa cobrança nesse mês agora. Eles não vão desabilitar. Acredite, eles não vão desabilitar. Hoje, talvez, né? Se você, depois que essas matérias saírem ali, talvez eles ocultem, mas se você pesquisar nesse mês específico, eles falam, até 25 de dezembro você foi cobrado. Você acha que eles pararam de fazer a prática nesse ano? Não. Então, simplesmente, você vai identificar ali a prática, vai registrar uma reclamação lá no Banco Central, na ouvidoria, vai registrar no Ministério Público, ou entra com um processo mesmo. É dinheiro de graça. Você vai entrar com um processo e simplesmente você vai conseguir receber esse valor ali. Não é aceitável que os bancos façam isso. E não é um equívoco. Eu disse naquele vídeo específico, muita gente me acusou aqui, falou, não, talvez é uma coisa besta, isso aí é querer lesar o banco. Não, não é querer lesar o banco. O banco jamais te perdoaria se você deixasse qualquer valor em aberto. Então, isso aqui pode ter acontecido com você. E fica aqui a lição que é a mais importante de todas, tá? Não mantenha o seu patrimônio em empresas que te lesaram. Isso aqui você não é obrigado a fazer. Muitas vezes por preguiça. Você vai ali e fala, Raul, eu tenho conta já em tal banco desde que eu sou criança. Aí o banco já te fudeu,
sei lá quantas vezes, e você continua sendo leniente com aquilo, né? Então você acaba se tornando cúmplice. Você não é uma pessoa que é lesada, você é cúmplice daquilo. Pega o seu dinheiro e tira. Não tô falando do Itaú só. Pode ter acontecido Itaú, pode ter acontecido Bradesco, Santander, etc. Esses bancões todos. Você pode olhar ali, independente do banco que seja. Se o banco te lesou, não tem motivo para você manter o seu patrimônio lá. É o que eu falo para todos os meus clientes, porque quem engana no pequeno acaba enganando no grande também. Essas más práticas, né, são extremamente comuns no Itaú, em empresas investidas pelo Itaú. A gente observou a mesma prática. Pesquisa as empresas investidas pelo Itaú, que você vai observar as mesmíssimas práticas históricas. E agora essas empresas já estão investindo em outras empresas que vão também praticar a mesma coisa. É uma escola. Tem uma escola específica que diz: o importante é sugar a biloca do olho do cliente a qualquer custo. E se você quiser um lugar para cuidar do seu dinheiro, que eu te garanto que isso aqui não vai acontecer de maneira nenhuma, eu te recomendo você entrar na UVP. A gente tem nossa própria plataforma de investimentos também. Aí você fala: Raul, mas eu vou ter que me educar, vou ter que aprender, etc. É exatamente para isso, né? Quanto dinheiro você perdeu ao longo da vida por não ter se educado, por não ter estudado? Cara, só por não ter visto um videozinho aqui. Imagina lá na escola o quanta coisa a gente entra no detalhe, a gente ensina todas essas manobras que essas empresas utilizam para arrancar o seu dinheiro. Então, se você quiser aprender a investir, né? Se você caiu nesse golpe aí, quiser nunca mais cair num golpe do sistema financeiro e, além de tudo, começar a ganhar dinheiro com isso, porque tem diversas coisas que eles escondem ali, de investimento, etc., que você acha que está ganhando dinheiro e não está, eu te recomendo entrar em auvp.com.br. Clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário aqui pra gente, me conta como é que tá a sua vida financeira, a gente vai te chamar no WhatsApp, vamos trocar uma ideia, nosso perfil é verificadinho pra você ver que é daqui da escola mesmo, e tem um compromisso aqui que o Itaú jamais teria, né? Ou nenhuma empresa do mercado financeiro. Se você entrar na UVP, olha aqui, você vai fazer todas as aulas e tudo, vai abrir conta com a gente na plataforma e tudo, e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Não é garantia de 7 dias não, tá? Garantia de direito de arrependimento de compra, todo mundo tem. Eu tô te dizendo o seguinte: você entra, assiste as aulas, porra, ouvi 2 meses de aula ali, assisti tudo, concluí, emiti o meu certificado, e aí eu olhei para aquilo e falei: cara, não era para mim. Encontrei o Raul num vídeo aleatório, não conheci ainda, confiei errado, eu quero meu dinheiro de volta. Eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Se não, você pegaria só esse trecho aqui e registra no Procon, né? Eu mesmo estou ensinando, então você poderia ir lá e só registrar no Procon. É por isso que a UVP anda na linha, bonitinha, né? Pode pesquisar a gente no lugar que você quiser, Jus Brasil, etc. Nunca respondemos nenhum processo, tá? Com relação aos nossos clientes aqui, exatamente porque a gente preza por um bom compromisso. Raul, mas e quando o cliente é mal intencionado, alguma coisa, pede o dinheiro na sacanagem de volta? A gente devolve. Acho que isso é melhor, né? Você dormir de consciência tranquila que não foi você que fez nada de errado. Então, pode ir lá, pode confiar na gente, que você vai ter não só um ambiente para você investir, como também vai aprender a não cair nesse tipo de falcatrua. Cara, pesado isso aí, hein, ô Casimiro? Porra, e eu acho muito ruim a gente não ter uma imprensa no Brasil que possa falar as coisas de verdade, sabe? Porque, ok, o Itaú é um anunciante, a empresa tem outras áreas, Itaú Asset, etc., é um grande conglomerado, mas assim, quando a gente vê, né, qualquer empresa pequenininha cometer qualquer tipo de falha, a manchete é gigantesca, né? Independente de quem seja, tá? A gente vê ali uma manchete que acaba com a vida das pessoas, acaba com as empresas. Aí quando é bancão, como eles são responsáveis por, sei lá, 40%, 50% da publicidade no Brasil, aí a manchete fica desse tamanhozinho, ninguém colocou na capa, não tem destaque, né? Você abre aqui, ó, olha isso, você abre o G1 hoje, pode abrir aí Folha de São Paulo, cara, ninguém, sinceramente, olha que loucura, ó. Folha de São Paulo, cadê Itaú? Nada. Olha isso. G1, cadê Itaú? Nada. Não, é nem necessariamente culpa dos jornalistas, não, tá? É muito em virtude da forma como funciona, né? Ou você vê em alguns lugares ou não vê. E é por isso que a maior parte das pessoas continua ainda, né, em título de capitalização, continua ainda em poupança, etc. Porque quem é que vai falar isso, né? O Arthur Leivin falou: Raul, vi um aluno seu falando que depois de um ano você tem que renovar. Não tem nada a ver, tá? Quando você entra na UVP, você não tem que renovar. Você perde acesso às aulas. Mas assim, as aulas levam 8 semanas para ser assistida. Você vai lá e perde acesso às aulas, né? E aí a comunidade. Se quiser, pode renovar, mas você já aprendeu. A plataforma de investimentos continua aberta.
Então você pode continuar investindo. Então a gente simplesmente desliga o seu acesso à escola. Por quê? Porque você já assistiu às aulas e etc. O porquê que não faz acesso vitalício, sei lá o quê? Muita gente vende essas coisas com acesso vitalício. Galera, isso aí é tudo enganação, né? Pega esses caras que vendem acesso vitalício, aí ele vai lá, lança um curso por ano pra te enganar. Eu sou alinhado com a ideia de que se eu não gostaria que fizesse comigo, né, que não fossem transparentes comigo, eu sou transparente desde o começo. É isso que a gente acredita. E a gente tem uma plataforma própria, tem um monte de sistema, etc. Tudo isso gera custo mensal. Se eu vendesse isso vitalício, em 5, 6 anos eu começaria a tomar prejuízo, porque as pessoas nunca mais param de usar, porque as coisas da UVP são muito boas, a pessoa vai continuar exigindo recurso computacional, vai continuar exigindo suporte, etc. E a gente simplesmente se lascaria, né? Então eu nunca vou fazer esse tipo de coisa. Tem um monte de empresa que mente que faz isso porque te dá um acesso na Hotmart, cara. Pô, se quiser o curso na Hotmart lá, põe pra ser vitalício. Não tem nada, não tem ferramenta nenhuma, eles que vão ter que pagar, cobram R$1,50 e fica nisso. A gente gasta por aluno, por plataforma aí, mais de 40, 50 reais por mês. Então, por aluno, porque é um monte de coisa. O Diego Anderson. Raul, parece que você me ouviu na ligação com o gestor financeiro do meu banco. Fala aí sobre previdência e quando sair da UVP. Por agora, porque eu estou segurando as minhas em um bancão, mas se for demorar muito, vou sacar e jogar no tesouro, mesmo que seja algo mais baixo. Faz não, vai demorar nada, vai demorar uns 2 meses aí, mas é só para alunos da UVP, tá? A gente vai lançar a plataforma só para alunos. Na verdade, quase todos os nossos benefícios são só para alunos. Raul, por que não lança para todo mundo? Porque não quero, né? Eu vou pegar ali e ter que ficar dando um suporte do caralho para vocês. Por quê? Porque você não sabe investir direito, não sabe usar a plataforma, não aprendeu nada. Daí vou ter muito mais gente tendo que atender aqui. Nosso time de atendimento tem menos de 20 pessoas, com 60 mil usuários, e todo mundo consegue ser atendido. Se eu abrisse para qualquer um, ia ter que ter o quê? 200, 300 pessoas. Aí minha margem vai pro caralho. Aí tem que começar a roubar cliente. Eu não quero roubar cliente, não. Tem gente que faz, né? Eu prefiro não. Beijo pra vocês.